Nossas boas-vindas ao Conto da Lareira. Hoje traremos o conto A Casa do Inferno do livro Terror e Medo volume 2. Autoria de Roberto Cima. O link para a compra do livro e as redes sociais do autor estão na descrição. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Sinta-se à vontade para se acomodar frente à nossa lareira e aproveite o conto. A casa. Preto e vermelho eram suas cores predominantes, feito uma promessa de mau agouro. Era antiga e encontrava-se em ruínas, ameaçando desabar, mas não caía. As janelas sem venezianas assemelhavam-se a olhos vazados. O vento invadia seu interior, uivando ecos em toda parte. Havia uma malevolência perene dentro daquela construção. Não me refiro às pessoas que nela um dia moraram, e fossem quem fossem, ou almas penadas que pudessem habitar suas paredes desconjuntadas e carcomidas. Não. Referia-me a ela própria, a casa. Ela era a personagem, a protagonista. Pesquisei tudo quanto foi registro em que pude colocar as mãos. Passei madrugadas consultando a internet atrás de algo. Não havia coisa alguma sobre ela. Até na imagem do Google Maps o local aparecia borrado, como se não quisesse ser fotografado. Eu tinha um amigo na prefeitura local. Tampouco pudera ajudar-me. Como não existe cadastro algum do imóvel? Eu indagara. E quanto ao IPTU, como fazem? Ele dera de ombros. Não conseguirá, ou não quisera, responder. Isso significa que, se eu ocupar aquela porcaria, está tudo bem? Se ficar um só dia sequer sob aquele teto, Sr. Hamilton, nada estará bem. Eu gargalhara solta na fuça do fulano. Eu precisava da casa. Eu desejava aquela casa. Ela seria a minha de qualquer jeito. Não propriamente a casa, mas o terreno no qual ela fora construída ou, segundo os mais supersticiosos, simplesmente brotara numa noite tempestuosa de alguma semente do inferno. E eu lá estava me importando com as crendices do populacho. Eles acreditavam em astrologia, na terra plana, promessas de político, pirâmides de dinheiro, reality shows e curas milagrosas. Havia uma propensão da gentalha, quiçá vocação, em ser feita de trouxa e até pagar por isso. E eu é que não ficaria de fora e deixaria de lado o meu quinhão. Eu precisava daquele espaço para construir o estacionamento de meu novo supermercado, cujos lotes, por sinal, já me haviam dado um trabalho considerável para obtê-los de seus donos originais. Fartei-me de ouvir a velharada e toda aquela lenga-lenga sentimental sobre a infância, a história familiar, o sacrifício na compra da terra, seu apego. Haja saco! Estava com a construção quase pronta ao lado, a data da inauguração aproximando-se, os bancos e os fornecedores em meus calcanhares. O terreno daquela casa seria ideal para abrigar o estacionamento. Eu precisava pôr as mãos naquele pedaço de chão a qualquer preço. Mas, se me saísse de graça, quem iria me segurar? Eu é que não reclamaria. Bom, então, aquele imóvel é terra de ninguém, certo? Eu perguntara. Que o senhor ninguém não venha reclamar depois comigo. O funcionário da prefeitura, um velho conhecido a quem eu costumava passar uma grana por baixo da mesa, sempre que precisava agilizar ou facilitar alguma coisa, franzira a testa. Cuidado, Sr. Hamilton. Cada um colhe aquilo que planta. Eu sei, conto com isso. Vou plantar mais um supermercado e colher tantos lucros quanto eu puder estocar no meu cofre. Mandei a empreiteira invadir o lugar, tratores, escavadeiras, caminhões para pôr tudo abaixo, limpar, nivelar e pavimentar. Não dei atenção às inúmeras reclamações sobre acidentes de trabalho, relatos de sombras estranhas, gemidos ou alucinações. Que culpa tinha eu se contratavam operários bêbados, talvez drogados? Soube que um dos peões até morrera, um rolo compressor sem motorista passará sobre ele. Sem motorista? Credo. Dá para acreditar num negócio desse? Já me via telefonando para o meu advogado e procurando algum infeliz para atuar como preposto. Que fizessem um acordo para evitar delongas.
O que sei é que, no final das contas, aquela casa horrorosa foi abaixo, o estacionamento foi concluído e eu pude fazer a inauguração a tempo, sorrindo muito para a imprensa, os empresários e a clientela sequiosa por novidades importadas. Ao chegar à minha mansão no final daquele dia exaustivo, além da correspondência, encontrei algo em comum na caixa de correio: um tijolo. A caixa era reservada para grandes encomendas, revistas, jornais, livros, pacotes de variados tamanhos, por isso, o tijolo foi lá colocado sem problema. Fiquei encafifado. Que droga era aquela? Coisa de moleque, só podia ser. Bando de desocupados. Quem se daria ao trabalho de colocar tal porcaria ali? Era um tijolo de barro vermelho bastante pesado. Havia um timbre estranho nele, em alto relevo, um pentagrama no interior de um círculo. E tinha um cheiro esquisito. Era vagamente familiar, mas, no momento, não pude tampouco preocupei-me em lembrar. Cansado, só pensando no mergulho relaxante em minha banheira, atirei aquilo num canto do quintal e, prontamente, esqueci-me do caso. Só quando encontrava-me imerso na água perfumada, a recordação daquele odor retornou e, ao mesmo tempo, a lembrança de onde eu já sentirá aquilo. No enterro de um antigo sócio, e não querem que eu jure que sua morte foi acidental, querem? A terra na qual o caixão fora enterrado estava úmida. O coveiro afundara em lama até quase os joelhos, e a cada pá que levantava, aquele odor penetrante chegava-me às narinas, embrulhando-me o estômago. Lama de sepultura. Sim, era esse o cheiro. Um absurdo fedor de morte. Senti calafrio, não obstante a água quente da banheira. Durante o jantar, abri a correspondência. Entre as cartas, havia um envelope pardo. Era do empreiteiro. Em meio a notas fiscais e listas de materiais, anexara diversas fotografias. Eram daquela casa maldita, em diferentes fases de seu processo de demolição e posterior construção do estacionamento. Diversas imagens não se encontravam nítidas. Na missiva, ele também referia-se a esse fato incomum: em todas as fotos nas quais a casa deveria aparecer, ela saíra distorcida. Adormeci dominado por sentimentos contraditórios. Sentia-me excitado com meu novo empreendimento, porém, um pressentimento ruim ensombrecia minha alma feito nuvens de uma tormenta próxima. Uma porção de mim gritava: não durma! Balancei a cabeça. Resmunguei. Deixa de bobagem, Hamilton. Eu deveria ter dado ouvidos. Despertei no meio da madrugada. Acreditava ser de madrugada, pois estava tudo umbreu. Escuro e frio, bastante frio, o que era incomum, pois estávamos em pleno verão. Tatei atrás do interruptor, mas não o encontrei. Bati o joelho em alguma coisa e não sabia o que era. Tudo pareceu-me confuso, fora de lugar. Algo espatifou no chão, um vaso talvez. Então, eu percebi novamente aquilo. Era loucura, mas senti, e o pavor foi adquirindo forma, crescendo dentro de mim. O cheiro. Aquele odor do tijolo, de terra de cemitério. Permeava todo o quarto, impregnava a mansão inteira. Atormentado, prossegui, tateando e tropeçando, através daquela casa que não mais parecia a minha. Nada combinava com nada, nem os objetos e nem os cômodos. O que teria acontecido? Então, em meio ao pesado silêncio, uma claridade fantasmagórica surgiu do lado de fora e banhou o interior numa brancura de linho, através da janela sem cortinas ou venezianas. No beiral do precipício do desespero, eu gritei: meu Deus! Nunca fora religioso. Vermelho e preto. Preto e vermelho. Não era a minha mansão. E não me perguntem como eu sabia, entretanto, eu adivinhei, tive certeza. Era o interior daquela casa. A casa maldita. A casa vinda do inferno. A casa que nunca mais deixaria-me sair. Fruto daquela semente na caixa de correio que eu, inadvertidamente, plantara no quintal. Cada um colhe aquilo que planta. À noite, ela brotara ao meu redor, envolvera-me, sugara-me, aprisionara-me. Agora, sou parte dela.
Enclausurado nessas paredes apodrecidas, ao lado de tantas almas desgraçadas desde a origem do mundo, eu lastimarei, arranharei, sussurrarei e ficarei a observar futuros incautos. Ai deles se desdenharem o verdadeiro mal e profanarem o seu leito. Pobres criaturas que, como eu, agirem como se nada fosse maior, melhor ou mais esperto do que os seus próprios e desafortunados egos. Malditos sejam!